No vídeo de hoje eu quero indicar para vocês 7 livros poderosos para você ler esse ano. E se você já leu algum deles, deixa aí no final do vídeo nos comentários o que você achou, qual livro você já leu, qual livro você não leu. E aquele livro que você já leu, o que você aprendeu? Qual o seu maior aprendizado, a maior lição? Se você gostou, se não gostou, tá bom? Então vamos lá. O primeiro livro que eu indico aqui para você ler ainda esse ano é o livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. É um livro de confronto. É um livro que vai confrontar você em relação a tudo aquilo que você acredita, que você aprendeu, que você ouviu a sua vida inteira. Esse livro é um livro de reprogramação mental. Ou você vai ler esse livro e vai abrir a mente, vai mudar a sua forma de pensar em relação ao dinheiro, ou você vai ficar com raiva e vai parar, encerrar a leitura e vai rasgar o livro e jogar fora. Das duas, uma. Ou você muda a sua forma de pensar, ou você vai ficar com raiva do livro. Eu indico esse livro. Sérgio, fala aí uma coisa interessante que você aprendeu lendo esse livro. Poderia falar aqui pelo menos umas 20 coisas interessantes. Vou falar só uma aqui. Cada livro que eu vou indicar aqui, eu vou falar uma coisinha. Tá bom? Vou dar aqui uma degustação de algo que eu aprendi, para que você também tenha vontade de ler eles. Esse livro, ele fala sobre os 17 arquivos mentais de riqueza. São 17 modelos mentais, 17 formas de pensar. E ele traça ali um paralelo entre como os ricos pensam e como os pobres pensam. Um desses modelos mentais que eu achei muito interessante é o seguinte: os ricos, eles se autopromovem, o pobre não. Por quê? Porque o pobre, na cabeça dele, se autopromover é ser arrogante, é algo errado, é algo feio. E por isso ele continua sendo pobre, porque ele não sabe se autopromover. O rico sabe e faz, não tem problema nenhum. E por isso ele é rico, porque ele sabe se autopromover, se vender, vender o seu peixe. Para as pessoas comprarem o seu peixe, elas têm que comprar você, elas têm que gostar de você. Você tem que saber se vender. Então, só isso aí já muda a sua forma de pensar. As pessoas bem-sucedidas, elas sabem se autopromover. Vou fazer um desafio aqui. Me fala aí 10 qualidades que você tem. Eu garanto que você vai ter dificuldade para listar essas 10 qualidades. Mas se eu te pedir para listar as 10 qualidades de alguém que você admira, que você gosta muito, você não vai ter dificuldade. Você vai listar várias qualidades. Eu gosto de fulano porque fulano é isso, é aquilo e parará, e é inteligente, é não sei o quê. Mas quando se trata de você mesmo, você tem dificuldade. Percebe? Isso é uma crença, isso é um modelo mental, é um arquivo mental de pobreza. Você tem dificuldade de se autopromover. Você consegue promover outras pessoas, mas quando é para falar das suas qualidades, quando é para vender, você vende o peixe de outros. Quando é para vender o seu peixe, você não vende. Vamos para o segundo livro, Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que vai trazer vários princípios financeiros que vão ser muito úteis na tua educação financeira, na forma como você lida com o dinheiro. Esse livro, ele é tanta coisa que eu aprendi com esse livro, principalmente sobre mentalidade de riqueza, mentalidade de pobreza. Por exemplo, vou falar aqui uma coisa, ativos. O pobre, ele sempre está gerando passivos, ou seja, sempre está consumindo, sempre está gastando. O rico não, ele sempre investe em ativos. E no livro ele fala isso, no livro ele fala que você tem que investir em ativos, e os ativos, eles vão manter os seus passivos. O que é
ativo. Ativo é tudo aquilo que te traz dinheiro, que coloca dinheiro no seu bolso. E passivo é tudo aquilo que sai, o dinheiro que você gasta. Você tem que focar em ter sempre mais e mais e mais ativos. E o pobre pensa o contrário. O pobre ele pensa sempre em ter mais passivos, em gastar, gastar, gastar. Terceiro livro, O Poder da Ação, Paulo Vieira. Nesse livro você vai ser estimulado a agir. Você vai entender que tem aquela frase que diz que querer é poder, mas querer não é poder. Tem poder quem age. Tem mais poder ainda quem age da forma correta. Existe a não ação, a maioria das pessoas estão nesse nível. Existe a ação errada, a ação certa e a ação em massa. Tudo isso você vai aprender nesse livro. Quarto livro, A Única Coisa, do Gary Keller. Só o filé. Isso aqui dispensa comentários. Fala sobre o poder do foco. O foco não é um problema apenas meu ou apenas seu. É um problema de todo mundo. Todo mundo tem problema em relação ao foco. Falta de foco é o problema de todo mundo. E por isso que as pessoas não atingem os seus objetivos, porque elas não têm foco. E uma coisa que eu aprendi interessante nesse livro é que foco não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você deixa de fazer, tem a ver com eliminar distrações. Uma vez que você elimina toda... É igual a luneta. Uma luneta, você vai olhar ali nela e você vai ver só um ponto fixo. Por quê? Porque a luneta, ela elimina todo o resto. O foco é isso, é nitidez, é clareza. Então o foco tem a ver com isso, com eliminar distrações. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você deixa de fazer. Quando você deixa de fazer várias coisas e faz uma só, as chances disso dar certo é muito maior. Pensa no seguinte, você está fazendo 10 coisas, você está dividindo o seu tempo, que já é escasso, em 10 coisas, dividindo sua energia em 10 coisas. Quando você dividindo sua dedicação em 10 coisas, quando você faz uma coisa só, toda essa energia, todo esse tempo, toda essa dedicação, você está direcionando para uma coisa só, está colocando em uma coisa só, é muito mais fácil dessa coisa andar, ir para frente, prosperar. Vamos para o próximo livro. Esse aqui é doideira. Picos e Vales. Que livraço. Que livraço. Esse livro ele é um livro gostoso de ler, para você que não tem o hábito, o costume de ler. É um livro de fácil leitura, um livro pequeno. É um livro que conta uma fábula, do começo até o final. É uma história. Porém, dentro dessa história, existem infinitos ensinamentos que você pode tirar e aplicar na sua vida. Você pode ler esse livro 1000 vezes, que eu garanto que você vai aprender 1000 coisas diferentes. Porque esse livro não é para você ler, é para você meditar. Quanto mais você medita, mais história que é contada a ler, mais coisa você aprende, mais a sua cabeça explode. É um livro, é bizarro esse livro. Picos e vales é uma metáfora, tá certo? Picos representa felicidade, crescimento, sucesso. Vales representa tristeza, sofrimento, fracasso. E o platô é estabilidade, a zona do conforto. Quem está no platô não está nem no pico e nem no vale, está ali na instabilidade e geralmente não quer sair dali. A maioria das pessoas que estão no vale, elas desejam muito chegar no pico. Mas por que elas não vão até o pico da montanha? Porque elas têm medo. Isso mesmo. Por quê? Ela vai ter que fazer uma escalada, ela vai demorar vários dias, vai ter que dormir nesse trajeto para poder conseguir chegar no topo. Esse trajeto é difícil, o terreno é difícil. Quanto mais alto ela sobe, o ar para respirar fica mais difícil. Vai ter ali
animais desconhecidos, perigosos. Ela está sujeita ali à chuva, a tudo que você pode imaginar. Ou seja, ela tem medo de se arriscar, porque na cabeça dela, o cérebro dela entende que escalar uma montanha é muito perigoso. Então, o medo mantém ela no vale. Só daí a gente já tira uma lição poderosa, que a maioria das pessoas que estão no vale, que fracassam, que estão sofrendo, elas não saem do vale porque tem medo. E aquela que tem coragem e diz assim: eu vou subir essa montanha, eu vou chegar lá no pico, ela é taxada pelas outras de louca, de maluca. Ninguém quer acompanhar ela. Ela sobe sozinha. No trajeto ela vai tendo vários aprendizados. Quando ela chega lá em cima, ela pensa que vai ficar, isso é um erro, ela pensa que vai ficar no pico da montanha para sempre. Mas os dias vão passando, a comida que ela levou, a água vai acabando. E depois de um tempo, sabe o que acontece? Ela tem que descer para o vale para pegar comida, para pegar água e por aí vai, para depois subir de novo. Ela desce para pegar recursos para subir de novo. Então aí fica uma lição poderosa para quem está no pico. Quando você estiver no pico, não pense que vai ficar no pico para sempre. Em algum momento você vai descer. Então tenha humildade. Tenha humildade, porque em algum momento você vai descer do pico. Você não vai ficar lá em cima do pico para sempre. E quando você descer, você tem que ajudar as pessoas que estão lá embaixo, no vale, a subir para o pico também. O pior lugar não é nem o vale e nem o pico, é o platô, que é a zona de conforto. Agora, e se eu te disser uma coisa? Se eu te disser que picos e vales não existem? Como assim, Sérgio? Tem pessoas que estão vivendo o seu melhor momento financeiramente, estão bem, e mesmo assim estão tristes, infelizes, chorando, se lamentando. E tem pessoas que estão vivendo o seu pior momento financeiramente em todos os aspectos, todas as áreas. O mundo dela está desmoronando, mas ela está feliz, ela tem paz, ela está serena. Por quê? Porque picos e vales não existem. Você cria os seus picos e os seus vales. Ou seja, o verdadeiro pico e vale está aqui, ó, na sua cabeça. O mundo pode estar desmoronando ao seu redor e você está de boa. Ao contrário, você pode ter alcançado o sucesso, está no pico e está triste. Porque o pico e vale, ele está aqui, ó, na sua mente. Tanto é que na história que o livro conta ali, o rapaz chegou no pico e estava triste. E depois teve outro momento que ele voltou para o vale. E lá no vale ele estava feliz. Porque ele entendeu isso. Que você cria seus picos e vales. O verdadeiro pico e vale está aqui, ó. Pico e vale, platô, está tudo aqui na sua cabeça. Eu não vou falar mais sobre esse livro. Você tem que ler esse livro. Esse livro é bizarro. Próximo livro. Venda ou Seja Vendido, do Grant Cardone, um bilionário americano do ramo imobiliário. Esse livro, uma coisa interessante, é que ele fala muito sobre atitude. Você pode ter muito conhecimento sobre venda, conhecer toda a parte técnica, toda a teoria, mas se você não tiver atitude de ir conversar, abordar as pessoas, transmitir uma autoconfiança, você não vende. As pessoas, antes de comprarem teu produto, elas vão comprar você. Então você precisa transmitir uma confiança gigante, enorme, e ter atitude. Pega alguém com muito conhecimento. Você deve conhecer alguém assim, que tem muito conhecimento sobre venda, nunca vendeu nada.
nunca ganhou R$ 1 vendendo nada. E tem aquela que não tem conhecimento nenhum, mas tem atitude de ir abordar, conversar com as pessoas e tem resultado. Então no livro ele fala sobre isso e sobre muitas outras coisas. O mundo, eu gosto de falar isso, ele se divide em dois grupos: aqueles que estão consumindo e aqueles que estão vendendo. O que consome está comprando e o outro grupo é o que está vendendo. Esse grupo é maior, a maioria das pessoas são consumistas e essa minoria que vende para essa maioria está enriquecendo porque está vendendo. Já esse grupo aqui, que é a maioria, a massa, que é escrava do consumismo, só sabe consumir, consumir e gastar, está cada dia empobrecendo, ficando mais pobre. Essa é a verdade nua e crua. Você gostando ou não do capitalismo, essa é a verdade nua e crua. Não tem nada que eu possa fazer. Agora, você tem que escolher de que lado você quer ficar. Das pessoas que estão consumindo, gastando, empobrecendo, ou daquelas que estão vendendo e enriquecendo. É uma escolha. Tem uma frase, inclusive eu escrevi essa frase no meu livro. A frase diz assim: na vida, ou você está vendendo ou está fracassando. E aí, o que você está fazendo? Vamos para o último livro, mas não menos importante. Pelo contrário, esse é o livro mais importante, é o 7º livro. É o livro de Provérbios. Isso mesmo, Provérbios de Salomão. Está lá é um dos livros da Bíblia. Eu coloquei aqui como 7º, mas isso aqui é o mais importante. Eu deixei por último, porque tem pessoas que têm um certo preconceito com a Bíblia, acham que a Bíblia é um livro religioso, e não é. A Bíblia é um manual de comportamento humano. Todas as pessoas deveriam ler esse livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, dá para você ler ali um livro, dá para você ler um provérbio ali por dia, um capítulo por dia, em um mês você acabou de ler o livro. Agora, eu não recomendo você ler, eu recomendo você a meditar em cada capítulo, cada versículo, que eu garanto que Provérbios vai penetrar não apenas a sua cabeça, não apenas o seu coração, vai penetrar a sua alma, se você meditar nesse livro. Esse livro traz conselhos para a vida financeira, para a vida cotidiana. Eu vou falar aqui uma coisa interessante nesse livro. Ele fala, por exemplo, sobre sabedoria e conhecimento. Fala que você tem que adquirir as duas coisas. Por quê? Sabedoria, ela vem do alto. Conhecimento, ele vem aqui da terra, você adquire. As duas coisas são importantes. Por quê? Imagina o seguinte, que o conhecimento é algo básico. Já a sabedoria é algo mais avançado. Como você vai adquirir sabedoria, que é algo mais avançado, se você não adquiriu nem o básico, que é o conhecimento? Por isso que Salomão fala que você tem que adquirir os dois. Não é só a sabedoria, nem só o conhecimento, é os dois. É como, pensa no foguete. O foguete, ele tem que ter uma plataforma, ele é poderoso, mas ele tem que ter uma plataforma para ele pousar, para ele fixar. Essa plataforma é o conhecimento. Então não adianta ter a sabedoria se você não tem onde pousar ela, não tem o conhecimento. Não adianta você ter a plataforma, a pista, no caso do avião, né, a pista. Para que adianta você ter uma pista de decolagem se não tem um avião? E do que adianta ter um avião se não tem uma pista de decolagem? Percebe? Precisa dos dois. A sabedoria é o avião, mas precisa ter o conhecimento, que é a pista para você pousar. Provérbios também fala que sabedoria é a coisa principal, ou seja, de tudo que você puder adquirir, adquira sabedoria. Não tem nada mais importante do que a sabedoria. Todo problema é um problema de sabedoria. Por hoje é só, ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Fui!